Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo, da Universidade Andarilho, e hoje a gente vai conversar mais uma vez sobre BoJack Horseman, mas especialmente para a gente entender por que BoJack Horseman é uma das séries mais modernas e mais inteligentes que existem, no quesito. Ou melhor ainda, por que ela é uma das séries modernas mais inteligentes que você pode assistir por aí. Apesar de ser uma animação, na verdade eu acho que a ideia de ser uma animação é muito importante até para não deixar tão pesados os temas que são discutidos lá dentro, claro. Mas apesar de ser uma animação, a série BoJack Horseman ela aborda diversos problemas existenciais que são muito comuns no dia a dia, Especialmente nesse dia a dia moderno, nessa sociedade que ela é a modernidade líquida do Bauman, nessa sociedade acelerada, nessa correria que a gente está vivendo, no abismo do Nietzsche, enfim, toda essa questão de depressão, de suicídio, de ansiedade. No meio de tudo isso, todas as vertentes que são exploradas dentro de BoJack Horseman, elas são muito importantes para nós, elas são muito importantes para que sejam discutidas, para que sejam vistas. E são poucas séries que tentam abordar isso da mesma maneira que BoJack Horseman. Por quê? Talvez o alívio cômico da série, a ideia de ser uma animação, ela permita que essas situações sejam exploradas com mais tranquilidade, porque são amenizadas pelo contexto, pela forma de apresentação, pelo fato dos personagens serem todos em figura de animais, a maior parte ali no caso. Talvez isso passe uma sensação de amenização, que ameniza um pouco daquilo. Então os roteiristas, os criadores, os produtores, eles se sentem mais à vontade para abordar aqueles temas. E em BoJack Horseman, se você pegar qualquer personagem da série, ele tem um drama existencial, ele tem uma característica com a qual alguma pessoa consegue se identificar. Então a gente vai citar aqui 5 personagens, claro, para entender que existe uma relação entre aquilo que aquele personagem representa, aquilo que ele é analiticamente e a personalidade líquida. O que seria a personalidade líquida? Existem diversos testes de personalidade por aí, existem vários assuntos, várias abordagens psicológicas, a psicologia fala muito sobre personalidade, mas a personalidade líquida, então, é uma junção da sociologia do Bauman, da modernidade líquida, do amor líquido, do medo líquido, com essa ideia das personalidades. Isso é criado aqui pela Universidade Andarilho e não é uma visão abordada por tese nem nada do tipo, mas sim uma conversa para que a gente possa olhar para essa série de maneira mais analítica e entender então alguns traços da modernidade líquida vinculados com alguns traços de personalidade que os personagens apresentam, alguns traços com os quais você pode se identificar ou outras pessoas podem se identificar, então que criam aquela personalidade líquida. Por que personalidade líquida? Porque da mesma forma que a sociedade, que a modernidade, que o medo, que o amor, que tudo que o Bauman cita, essa personalidade ela não é definitiva. Ela é um estado que você ocupa naquele momento, Então, você se sente assim hoje e por isso você se identifica com algum dos personagens, Você tem um traço de personalidade líquida em você, de um dos personagens, ou de mais do que um personagem, e você se identifica com as atitudes dele, você se identifica com a maneira de pensar, apesar de ter muito exagero, por ser uma animação com alívio cômico no geral, como já estamos, mas você se identifica com os problemas que aquele personagem tem, você se identifica com a forma como a série mostra o desenrolar das ações daquele personagem, as consequências, as escolhas, as ideias dele. No meio de tantos personagens que existem na série, que são muito bacanas para serem explorados, nós vamos separar 5 aqui para fazer uma abordagem um pouco mais aprofundada. O primeiro deles é o Todd, e o Todd ele representa o fracasso da estagnação sem foco. Ele vai ser a nossa primeira personalidade líquida, que é o inventor. O segundo deles é o Sr. Peanut Butter, que é uma dosagem errada de alegria, É a nossa segunda personalidade líquida, o motivador. Aí a terceira personagem é a Princesa Carolyn, o trabalho como substituto da vida, é a nossa terceira personalidade líquida, a Workaholic. A quarta personagem é a Diane, intelectual sem rumo, e ela representa a nossa quarta personalidade líquida, que é a sábia. E por último, não podia ser deixado de lado, o BoJack próprio, o BoJack Horseman, representando o sucesso sem propósito, a nossa quinta personalidade líquida, que é o perdido. Então esses 5 personagens, o Todd, o Sr. Peanut Butter, a Princesa Carolyn, a Diane e o BoJack, eles são a alma da série no que diz respeito à identificação de algum problema que nós enfrentamos no mundo real, no mundo moderno, com aquilo que os personagens transmitem na animação. Então se você olha para eles de uma maneira mais analítica, e não apenas como entretenimento, não apenas como uma série que você assiste para passar o tempo, se você olha no intuito de aprendizado, se você olha no intuito de encontrar algo que possa servir de lição para você,
você vai encontrar diversos fatores que podem ser explorados ali, no intuito de aprendizado, né, claro, mas que podem ser explorados também para que caso eu esteja passando por aquilo, né, caso eu esteja dentro de uma personalidade líquida similar àquela que eu enxergo na série, eu consigo atuar melhor porque eu entendo aquilo, eu observo aquilo de um outro ponto de vista, né, de um outro panorama. Então a gente citou aqui 5 personalidades líquidas, né, o inventor, o motivador, a workaholic, a sábia e o perdido, relacionada respectivamente com 5 personagens, Todd, Sr. Peanut Butter, Princesa Carolyn, Diane e o BoJack. É só um pequeno estudo, uma pequena análise que aqui a Universidade Andarilho está fazendo, né, para vocês, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre essa série que é tão inteligente. E é exatamente por isso que ela é tão inteligente. Ela aborda esses traços, ela cria uma identificação, ela cria um vínculo com o espectador, com você que está assistindo a Netflix, com você que está assistindo a série do outro lado da tela. Ela cria um vínculo com você e ela atinge o seu âmago por fazer você pensar em algo que você vive enquanto você assiste a um desenho animado, a uma animação. Você assiste os personagens com cabeça de cavalo, com cabeça de gato, com cabeça de cachorro, com atitudes de animais muitas vezes, e você se relaciona com eles. E isso não é absurdo, porque a série foi feita para criar essa relação, para criar esse elo, para criar esse vínculo. Então por que não utilizá-la, né? Para explorar um pouco mais esse conceito de personalidade líquida, de arquétipos, né? De entender como uma pessoa age e assim, quem sabe, entender melhor como eu posso agir, como nós podemos agir. Então nos próximos vídeos dessa série de personalidade líquida, nós vamos abordar individualmente cada um desses personagens em 5 vídeos e na sequência a gente vai falar também sobre o arquétipo, né? Você entender a sua personalidade líquida e depois criar os arquétipos, ou seja, misturar as personalidades, porque na série elas são bem distintas, né? Você vai entender que cada personagem tem a sua personalidade líquida, dessas que nós citamos, e você vai entender melhor como elas funcionam, mas que nós, que somos seres humanos mais complexos, mais reais, que não somos integrantes de uma série animada, de um produto de entretenimento, nós somos um pouco mais complexos do que eles, então nós podemos ter traços de 2 ou mais personalidades líquidas. Então os arquétipos eles seriam misturas dessas personalidades, né? E também nós vamos conversar sobre isso. Então eu espero que vocês gostem dos conteúdos, dos vídeos que estão por vir dessa série e de todos os demais vídeos e conteúdos da Universidade Andarilho. BoJack Horseman é uma série que fez parte do canal e continuará fazendo parte do canal, já está presente nos nossos cursos, inclusive, porque é uma série muito inteligente para ser abordada nesse quesito. Então, eu fico à disposição caso vocês queiram deixar algum conteúdo, alguma sugestão, alguma crítica, algum comentário. É sempre importante ter esse relacionamento com vocês. E esperem pelos próximos vídeos que nós vamos aprofundar esse conceito de personalidade líquida. Até a próxima!